Olá, boa noite a todos, bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença. O Benfica qualificou-se contra o Toulouse, portanto, tínhamos feito um jogo que em termos exibicionais não foi conseguido no Estádio da Luz, ganhamos por 2-1, dois golos de Di Maria e havia a natural expectativa de fazer uma boa exibição agora em França, em terras da Asterix. Bom, a verdade é que a exibição também não foi boa. O Benfica empatou a 0 e qualificou-se para os oitavos de final da Liga Europa. O sorteio será amanhã por volta das 11 horas e a essa hora já sabemos qual vai ser o nosso adversário. E vamos ter que ter um nível exibicional maior daqui para a frente para conseguirmos o grande objetivo, que é a conquista desta competição. Portanto, o Benfica apresentou o 11 com Turbin na baliza, Bá, António Silva, Otamendi e Morato formaram o quarteto defensivo, João Neves e João Mário no meio campo, Neres, Rafa, Di Maria e Teksted formaram a frente de ataque. Bom, o Benfica, na primeira parte, dividiu o jogo com o Toulouse, portanto o Benfica criou ocasiões tal como o Toulouse. Estou-me a lembrar, por exemplo, numa simulação de Teksted que deixa a bola para Di Maria e que Di Maria não concretiza. Estou-me a lembrar do lance dos 45 minutos mais 2 de António Silva, que estava isolado frente a frente com o guarda-redes e remata a figura. Portanto, o Benfica, na primeira parte, teve oportunidades para dar um destino diferente à partida. Portanto, apesar dos pesares, o Benfica, na primeira parte, fez uma exibição equilibrada com o Toulouse. Portanto, o Toulouse teve duas oportunidades na primeira parte, o Benfica teve outras duas, sendo que as oportunidades mais flagrantes da primeira parte até foram do Benfica. O Roger Smith alterou porque, de facto, o Benfica, apesar de ter o jogo equilibrado, não estava a ter uma exibição ao nível daquilo que é expectável para uma equipa como o Benfica, uma equipa de dimensão europeia, bicampeã europeia, e então houve alterações ao intervalo, nomeadamente entrou o Carreras e o Artur Cabral, que não conseguiram dar um novo ânimo ao jogo. O jogo, aliás, até piorou e o Benfica teve uma segunda parte muito pior que a primeira. Não foi por causa da entrada destes jogadores, portanto, coincidiu com essa entrada, mas não creio que tenha sido por aí. Portanto, acabou por ser uma segunda parte totalmente do Toulouse. O Toulouse, na segunda parte, dominou completamente o Benfica jogava mais na expectativa, tentava segurar o resultado e isso normalmente não dá bom resultado. Desta vez deu, empatamos, mas não é uma coisa que o Benfica deve repetir com frequência, deixar o adversário... Porque por vezes foi consentido, por vezes o Benfica deixava o adversário vir para depois sair no contragolpe, mas isso não estava a funcionar. E portanto, quando uma estratégia não está a funcionar, temos que fazer alterações. Eu acho que o Roger Smith tentou alterar, mas que desta vez não resultou. Acho que poderíamos ter dado ali um pouco mais de consistência ao meio campo. Eventualmente um jogador ao estilo de Florentino para libertar o João Neves seria o indicado, porque o João Neves é um jogador tecnicamente evoluído e seria importante ter ali mais um jogador na recuperação de bola e não o João Mário, que apesar de ter feito uma grande época ano passado, este ano não está tão bem. Teve bem no último jogo para o campeonato, contra o Vizela, mas hoje novamente teve lento. Teve pouco dinâmica em campo e, portanto, seria importante talvez dar ali um pouco de músculo ao meio campo para libertarmos um pouco o João Neves, ou para termos pelo menos mais dois jogadores que consigam, no fundo, recuperar a bola, que é João Neves e Florentino. Portanto, teria sido essa a minha alteração, mas eu não sou treinador, como vos disse. Quanto à lateral esquerda, saiu o Morato ao intervalo, entrou o Carreras, mas não foi por aí que o Benfica melhorou. Quer dizer, o Carreras também não entrou bem, o Morato também não entrou bem, portanto, acho que foi uma quebra-geral da equipa hoje e não podemos estar a individualizar. Acho que os únicos que brilharam mesmo foi o Turbin, que fez uma grande atuação e uma grande defesa aos 90 mais 2, e o António Silva, para mim, e o António Silva, no caso, o João Neves. Portanto, o João Neves também esteve muito bem ao nível daquilo que costuma nos dar ao longo de toda a temporada. O jogo acabou com 6 remates enquadrados do Toulouse. O Benfica teve apenas um remate enquadrado. Eu disse que o Di Maria ia marcando um gol na primeira parte, mas não foi um remate enquadrado, mas foi um lance que poderia ter resultado em golo. Portanto, o Benfica teve apenas um remate enquadrado, que foi aquele lance cara a cara do António Silva com o guarda-redes, e o Toulouse teve 6 remates enquadrados, sendo que só na segunda parte o Toulouse teve 4 remates enquadrados. Os 2 primeiros remates do Toulouse enquadrados foram na primeira parte. Posse de bola, o Benfica teve mais, mas uma coisa muito ligeira, portanto 47 para o Toulouse, 53 para o Benfica, e portanto o jogo em termos estatísticos, tirando a parte dos remates enquadrados, até foi mais ou menos equilibrado, mas lá está, aqui a nível de remates o Toulouse teve muito mais que o Benfica. 16 remates, sendo que 6 foram enquadrados, e o Benfica teve 8 remates, sendo que um foi enquadrado. Há aqui uma diferença grande e não dá como negar que o Toulouse na segunda parte teve superior ao Benfica e que só não marcou porque não tiveram habilidade para isso, não tiveram competência para isso, até porque lances de perigo
iminente de golo feito foi dois em que o Turbino lá esteve. Mas pronto, é o que é, o Benfica ganhou, o Benfica empatou, ganhou a eliminatória e isso é o mais importante. Agora temos tempo para recuperar jogadores, temos tempo para treinar e vamos com certeza ter uma dinâmica diferente no próximo jogo. Em relação aos jogadores que entraram, o Neres teve aqui a oportunidade de se afirmar como titular, fez uma exibição mediana, esperava mais do Neres, mas também esperava mais de todos os jogadores do Benfica. Portanto, o Carreras, que entrou na segunda parte e 45 minutos, não teve em grande nível. O Textor é um jogador esforçado, lá está, aquele primeiro central do Benfica. Tinha um outro momento, mas também hoje não teve feliz. Eu prefiro o Artur Cabral. E pronto, basicamente é isto, não tenho muito a dizer, porque o jogo realmente não há assim muito positivo a retirar deste jogo, a não ser mesmo a vitória e a passagem na eliminatória. Temos aqui um problema nas laterais, na lateral esquerda, temos que ver como é que conseguimos resolver este problema. No meio campo também temos que estancar o meio campo, temos que ter ali mais segurança ao meio campo e acho que resolvendo estes problemas, que podem ser resolvidos internamente e terão que ser, o Benfica acho que tem todas as condições para seguir nos oitavos, passar os oitavos para os quartos e por aí adiante até chegar à final e vencê-la. Portanto, é essa a minha expectativa. Tenho confiança nesta equipa e nestes treinadores. E neste treinador reconheço mérito pelo aquilo que fizeram no ano passado e por algumas exibições que têm feito este ano. E, portanto, é continuar a acreditar e depois, no final da época, então sim, fazemos as contas e então aí sim fazemos então o nosso juízo de valor. Apesar de nós sermos apenas meros adeptos, também temos direito a fazer o nosso juízo de valor. Mas eu guardarei esse juízo para o final da época. Forte abraço, fiquem bem e viva o Benfica!